Sim? Excelente. Muito bem, gente. O nosso assunto hoje é o início das reações orgânicas, né? Aí eu queria, antes de fazer o que eu me propus aqui na teoria, fazer um comentário e fazer uma pergunta, né? A primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: a gente começa agora naquela apostila extra de Química 3 que vocês receberam, né? Acredito que todo mundo conseguiu pegar a apostila, né? Aquela apostila avulsa de Química 3. Peraí que eu vou achar a minha. Sim, gente, fala comigo aí. Ó, sim. A minha é assim, ó. Não sei como é que é a de vocês, tá vendo? Tá. Então hoje a gente começa o uso dessa apostila, tá? Então o primeiro assunto que tem nela é reações químicas, reações orgânicas, né? Reações químicas não, reações orgânicas. E como aqui é o terceiro ano, antes de eu começar a matéria, eu queria que vocês me dissessem aí como é que funcionou, ou como é que foi, como é que está sendo a parte da introdução de química orgânica. Se precisa que eu faça algum comentário, se está tudo bem, todo mundo sabe o que é química orgânica, todo mundo sabe como que as ligações são. Se eu posso começar a matéria de reações despreocupado daqueles conhecimentos básicos da química orgânica. Então, gente, por favor, me digam, tá tudo certo? Estabilidade de ligação carbono-carbono ou estabilidade de ligação carbono-oxigênio, carbono-hidrogênio? É esse tipo de coisa que você quer saber? Alexia. Tá, mais alguém, gente? Mais alguém? Eu estou perguntando isso porque no ano passado, quando a gente fez a primeira vez que a Química 3 fez reações orgânicas foi o ano passado, né? Então eu estou perguntando porque eu estava dando aula de reações orgânicas e eu percebi esse meio no meio do negócio que as pessoas não sabiam o que era uma cadeia aberta, fechada, ramificada, aromática, não aromática, alifática, essas coisas do início da química orgânica. Então eu preciso que vocês me digam, gente, tá tudo certo? Porque a pergunta que a Alexa fez, ela é uma pergunta mais específica, né? E aí? Excelente. Então tá bom. Então eu vou dentro do que a Alexa perguntou, tá bom? Vou projetar lá minha tela para a gente iniciar aí com tranquilidade. Muito bem, gente. Fazer uma observação respondendo a pergunta que me fizeram aí sobre a estabilidade das ligações. Então, antes, Alexia, eu vou fazer uma introdução e eu vou fazer um comentário sobre uma determinada estrutura, que aí eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Então, veja bem. A primeira coisa que você tem que entender que são reações, ó,
são reações dos compostos orgânicos. Então, veja bem, as reações orgânicas são reações dos compostos orgânicos. Qual é o detalhe disso? Com eles mesmos ou com inorgânicos. Então, veja bem, o que eu estou falando. Olha só. Exemplo, olha o que eu estou falando. Se eu tenho NaOH mais HCl e eu produzo NaCl mais água, isso é uma coisa. Se eu pego HC, C, H e H mais HCl e eu produzo isso aqui, ó. Olha lá, ó. Essa reação aqui, ó, é uma reação inorgânica. Essa aqui é uma reação orgânica. Por quê? Obviamente, porque você vem de um composto orgânico. Aí, olha só. Essa substância aqui, essa substância aqui, ela é inorgânica, mas ele é orgânico. A reação orgânica, ela pode ser uma reação de um composto orgânico com outro composto orgânico, pode ser de um composto orgânico com ele mesmo, que, né, vou explicar ali à frente, e pode ser de um composto orgânico com um inorgânico. Essa que eu mostrei é um composto orgânico com um composto inorgânico. Diferente das reações inorgânicas, as reações orgânicas, elas são mais complexas. Então, veja bem, essa reação que eu mostrei aqui, essa reação aqui, essa reação aqui, ela é chamada de neutralização. Ácido-base, essa reação. Você tem uma base, você tem um ácido, forma sal e água, neutralização. Ou salinificação, né? Que é a produção de um sal. A reação que eu coloquei aqui embaixo, ela é uma reação de adição. E ela tem o nome de hidrohalogenação. As reações de adição orgânicas, por exemplo, elas não são iguais às reações de adição inorgânicas. As reações, as reações inorgânicas e orgânicas ocorrem com diferentes definições. Eu vou escrever outra palavra, não definições, justificativas. Peraí, que eu já pulei aqui. Com diferentes justificativas. O que eu estou falando é o seguinte: o que explica uma reação inorgânica não é o que explica uma reação orgânica. No fundo, cada uma tem a sua lógica. E é isso que eu quero que você veja. Porque pensa bem, todas as ligações, elas são baseadas em quebra de ligações, todas as reações, né? São baseadas em quebra de ligações e formação de ligações. Então, as ligações se rompem nos reagentes e se formam nos produtos. As reações quebram antes da seta e as ligações se formam depois da seta. Toda reação da química é baseada nisso. Toda reação é baseada nisso aí, na ruptura e na formação. Só que a maneira que isso aí acontece na química inorgânica não é igual à da química orgânica. Reações orgânicas, de uma maneira geral, são lentas. De uma maneira geral, tem baixo rendimento.
De uma maneira geral, gastam muita energia. De uma maneira geral, ocorrem muitas etapas. Isso já não acontece na química inorgânica. A reação de um ácido com uma base é uma reação muito rápida. Nós chamamos isso na química de reação lábil. Ela tem uma labilidade muito grande. Então, você misturou, bateu, reagiu. A química inorgânica é assim. Então, existe uma esperteza energética da reação inorgânica. A reação orgânica não é assim. Então, por exemplo, as reações orgânicas elas são fundamentadas em catalisador. O que é o catalisador? O catalisador na química orgânica, como em qualquer química, o catalisador é a substância que acelera a reação. Na química orgânica, além da reação ser acelerada, o catalisador ele vai, juntamente com os outros reagentes, induzir qual será o produto. Então, dependendo do... Por exemplo, você pega... aqui, ó. Ó. Epa. Só para a gente entender como é que elas são diferentes. Ó, exemplo. Se eu pegar esse cara aqui, ó. Aliás, vou desenhar aberto. Eu vou desenhar aberto a primeira vez, depois vocês me dizem se eu posso desenhar fechado, tá? Por gentileza. Espera aí. Ó. Se eu pegar isso aqui e reagir com Cl2, olha bem. Olha o que eu estou falando, ó. Se você colocar aqui catalisador A e aqui catalisador B. Eu não vou escrever quem é, porque a gente vai chegar nessa matéria logo, logo, e lá nessa matéria você se preocupa. Quando eu pego o catalisador A, eu vou desenhar fechado aqui, tá, gente? Ó, me fala lá no chat. Eu posso desenhar fechado, gente? Posso sim. Eu posso desenhar a molécula em bastão? Todo mundo sabe o que é isso? Fala para mim. Então, tá bom. Ó, eu tenho aqui, ó, aqui, e aqui eu vou ter Cl e vou liberar HCl. Aí, ó, no catalisador B, olha só, ó, eu vou ter Cl e vou liberar HCl. Então veja a diferença. No catalisador A, aqui, ó, é Cl, Cl. Então, vou até trocar de cor aqui, ó. No catalisador A, o Cl veio aqui, ó, e, aliás, deixa eu, para não embolar meu desenho, ó, no catalisador A, o Cl veio aqui, ó, e trocou com esse hidrogênio para formar isso aqui, ó. Aí, ó, no catalisador B, olha aqui, ó, no catalisador B, o Cl veio aqui, ó, e trocou aqui, ó, para virar isso aqui, ó. Tá vendo? Então, na reação orgânica, a estrutura da condição que ela estiver ocorrendo vai mudar o produto dela. Vai mudar o produto dela. Deu para entender, gente, como que a reação orgânica não é igual à reação inorgânica? Fala só sim ou não. Uma vez que aquele fenômeno ali não é observado na química inorgânica. Aquilo ali não acontece na química inorgânica, tá? Se você misturar o que eu estou falando aqui é o seguinte, ó. Se você misturar NaOH com HCl, vai produzir NaCl independente do que você fizer. Não existe condição para que isso aí não ocorra. Aí na química orgânica isso já muda, né? Na química orgânica isso aí já muda. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu vou fazer um comentário, porque eu acho fenomenal, mas sem nenhum tipo sem nenhum tipo de incentivo para dispor disso. Não tem nada a ver. Cada um sabe da sua vida.
Eu acho a biossíntese fantástica. Então, deixa eu te dar um exemplo. Um dos motivos de eu ter feito química foi isso, né? Porque eu me lembro a primeira vez que eu estudei a complexidade metabólica do rim, e eu não sei se tem alguém que gosta, né? Mas existe uma peça no rim humano, uma estrutura da organização fisiológica, né? Chamada néfron. Então, ele tem um mecanismo metabólico tão extraordinário, tão fantástico, que chega a ser assim, na linha do inacreditável, do milagre mesmo. Então, quando a gente olha para as reações do plexo bioquímico, seja animal, seja vegetal, as reações são muito elaboradas. Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio aqui para dor de cabeça. Muito bem. A 999% da população do mundo não faz a menor ideia do que isso significa. Mas quando você ingere um remédio para a sua dor de cabeça, por exemplo, paracetamol, você está tomando uma molécula orgânica. E essa molécula orgânica vai bater no seu estômago, ela vai ser absorvida pelos mecanismos de absorção e ela vai começar a interagir dentro do seu sistema nervoso para anular ou diminuir aquela dor. E isso é um fenômeno reacional. Então, gente, a grandeza, a amplitude do que isso significa, nós não vamos conseguir aqui tratar numa matéria nos preparando para o vestibular. Mas eu gostaria que vocês soubessem que a coisa é muito maior do que a gente consegue ver. Por exemplo, nós estamos vendo uma época aí das vacinas contra o SARS-CoV-2, né, que gera a doença chamada COVID, a enfermidade, né? Então, a vacina do vírus ela é baseada no RNA mensageiro, que é o RNA-M. O RNA-M vai desencadear dentro do processo de produção proteica uma determinada proteína que vai fazer com que algumas outras sequências metabólicas ocorram e aí o sistema se imunize para aquele vírus. Quando o pessoal da medicina, da biomedicina ou até da biologia comenta isso, você ouve com ouvidos de uma expectação literal, né? Como se fosse uma descrição. Só que para nós da química, da bioquímica, da estrutura da reação, quando você fala, a vacina tem RNA mensageiro, mas o RNA mensageiro é o quê? Uma proteína? Tá. Ela é proteína, ela é nitrogenada, ela é oxigenada, ela é de ciclo misto, ela é aromática, ela é linear, ela é muito ramificada. Sabe por quê, gente? Porque isso tudo muda do que ela vai fazer. Então, quando ela entra dentro do sistema, existem situações reacionais que elas já são previsíveis. Porque as reações orgânicas, elas são muitas, muitas e muitas e muitas, gente. Muitas e muitas. Com licença, ó, vou mostrar só um, tá? Esse aqui é um livro meu, ele tem... Ele sempre fica aqui perto de mim, né? Porque a química orgânica, os livros têm que ficar perto. Esse livro aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver. Ó, ele tem 1141 páginas. Esse livro aqui, esse livro é só para aldeído, ácido, cetona, éster, aminas e amidas. 4 funções. Esse livro aqui. Então, são muitas coisas. Quando eu comento aqui sobre a vacina da Covid, ela não é assim, né? É muito complexo. E aí, neurotransmissores, situações de metabolismo de nutrição, como é que funciona, por exemplo, uma doença autoimune, o lúpus eritematoso, é uma doença autoimune. O seu corpo ele vai agredir as transcrições do metabolismo. Por quê? Porque existem reações que não estão acontecendo. Por que elas não estão acontecendo? Então, são fenômenos do processo que chamam muito a atenção da ciência e a ciência tenta entender. Só que a química orgânica, gente, como vocês já estudaram lá no professor de química orgânica, eu acho que é o Rony, né, se não me falha a memória, vocês já viram que ela é muito grande. Ela é muito grande, cheia das suas identidades. Então, vamos aqui seguir, né? Vamos seguir. A química orgânica, as reações orgânicas, ó, as reações orgânicas, elas podem ser em modo e em tipo. O que significa isso? Deixa eu apagar isso aqui que eu não gostei, não.
O que significa isso? As reações orgânicas, elas podem ser feitas de modos diferentes e de tipos diferentes. Então, quando a gente olha para as reações orgânicas, nós vemos reações que elas podem ser polares ou radicalares, que é o nosso assunto de hoje. As reações podem ser polares ou radicalares. Então, o modo, a reação, deixa eu escrever de outra cor. O modo, a reação pode ser polar ou a reação pode ser radicalar. Ó, radicalar. Os tipos, a reação ela pode ser de adição, ela pode ser de substituição, ela pode ser ela pode ser, substituição, elas podem ser de eliminação, e elas podem ser de um tipo chamado rearranjo. Muito bem. Hoje, nessa aula, eu quero só que você entenda a diferença de reação em modo. Por quê? Porque os tipos é a nossa matéria até o final do curso de Química 3. Nós vamos até o final de Química 3, até o estudo de Química Ambiental, que é lá no final, tratando sobre os tipos de reação. Aí nós vamos estudar as reações de adição todas, depois substituição. Eu acho que a gente começa com substituição, se não me falha a memória. Substituição no anel benzênico, orientação, desativação, ativação. Aí a coisa vai seguindo para a gente concluir. Mas hoje eu quero que a gente pense nos modos. Então, os modos reacionais são via radicalar e via polar. Então vamos lá. A via radicalar, ela ocorre por radical livre. Então, agora a gente vai começar a ficar prática, a ficar prático aqui o assunto, tá, gente? Meu Deus, hoje eu não estou conseguindo escrever, não. Radical livre. Então, a partir de agora, vamos ficar na prática. A polar, ela ocorre com um negócio chamado nucleófilo e eletrófilo. Então, veja bem, as reações orgânicas, elas podem acontecer de modos diferentes e de tipos diferentes. Os tipos é a matéria que a gente vai até o fim. Os tipos. Os modos é o que eu quero que hoje nós entendamos. Então vamos lá. Os modos. Quem são eles? Radicalar e polar. Radicalar ocorre por radical livre, polar ocorre por nucleófilo e eletrófilo. A questão, a diferença está na cisão. Na cisão. Todas as vezes na química que você ouvir a palavra cisão, você tem que saber que é quebra, você tem que saber que é ruptura, você tem que saber que é partição, entendeu? Desfazer. Só que eles põem esse nome bonito, cisão. Então, cisionar é quebrar, cortar, partir, fraturar, abrir, tá? Então você vai ouvir assim, cisão da cadeia, quebrou a cadeia. Cisão do anel, quebrou o anel, abriu o anel. Entendeu? Você viu lá, cisão da ligação, igual o Alex me perguntou. Qual é a diferença das ligações? Então, a força das ligações, elas dependem do tipo de ligação que são. Então, as cisões das ligações serão diferentes. O que é cisionar? Quebrar, romper, partir. Tá bom? Deixa eu ver se está tudo bem aqui no chat. Maravilha. Camille, posso sim. Vou dar o print e vou colocar aqui na conversa, tá bom? Olha lá. Então, vamos lá. Como é que funciona? As cisões são
Ó, as cisões são em dois tipos. Primeiro, cisão homolítica. Eu gosto, mais do que homolítico, de chamar de cisão simétrica. Você sabe por quê? Você vai ouvir pouca palavra simétrica, mas quando você lembrar de simétrico, você vai lembrar do que é. Então, veja bem como é que funciona. Imagina que, ó, a quebra, eu vou escrever logo o que é, depois eu vou mostrar. A quebra forma radicais livres. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vou sim, Vinícius. Vou sim. Na verdade, quando eu acabar de falar aqui, você vai conseguir completar a apostila sozinho aí, você vai ver. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É, é, Vocês já ouviram falar de radical livre, não já? Sim ou não? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é? Alguém sabe o que é? Teria coragem aí de me dizer? Hum? Não? Vou explicar rapidinho pra gente. Olha bem, ó. Imagine que eu tenha o átomo X ligado ao átomo Y. Então aqui existe o elétron de X e o elétron de Y. Entre eles, uma ligação covalente de compartilhamento, tá? Então isso aqui, uma ligação covalente. Aí vamos imaginar que sobre ela veio uma energia de quebra. O que vai acontecer? Eu vou produzir aqui, ó, X mais Y. Veja bem, radical X, radical Y. Por que o nome dessa cisão é simétrica? Por quê? Por que se chama simétrica? Os elétrons são divididos igualmente. Então veja bem, quando a ligação ela é quebrada, quando a ligação ela é quebrada, os elétrons são divididos igualmente. Então veja bem, a cisão homolítica ocorre quebra da ligação para formar o quê? Radical livre. Então, Vinícius, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa aí da sua apostila você já consegue responder. Por quê? A cisão homolítica, ela quebra a ligação, ó, a ligação quebra em partes iguais, ou ela quebra no meio, ou ela quebra simetricamente, porque tudo isso vale como resposta, produzindo radical livre. Deu para completar lá na apostila? Deu? Fala para mim. Pessoal tem a apostila aberta aí, dominado, né? Então, muito bem. Então, veja só. Vou até usar o exemplo que tem aí, tá? Vou usar o exemplo que tem aí. Ó,
Olha o exemplo. Ó, você tem H, ó, CH3. Aí aqui, ó, você vai ter o H mais o CH3. Aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, esse cara, radical hidrogênio, e aqui, radical metil. Até aqui tudo bem? Gente? Essa reação geralmente acontece na presença de luz, tá? Só que é, é, o, o Ana, Carolina, não é toda a reação radical lá que acontece na presença de luz, não, tá? Eu não gosto dessa coisa. Eu não gosto. Eu já até entrei em várias polêmicas por causa disso. Eu não gosto dessa coisa da pré-definição do catalisador, porque na química orgânica, catalisador muda muito o que vai acontecer. Mas, de uma forma geral, essa reação acontece na presença de luz. Beleza? Mas o vestibular não pode afirmar isso, não, tá? Então, ele não pode perguntar. Não sei se deu para entender aí. Isso aí não seria uma preocupação. Beleza? Dominado. Mas as reações radicalares, elas podem, para a formação, a reação de reação radicalar, ela pode ser na presença de luz, ela pode ser na presença de um catalisador ácido, ela pode ser na presença de uma substância de campo magnético muito intensa. Depende muito da situação, mas geralmente é na presença de luz. Então vamos seguir, tá? Quando a gente pensa na cisão heterolítica, ó, 2. Cisão heterolítica. Ou seja, na cisão assimétrica. O que a gente tem que saber aqui? Ó, a quebra desigual forma eletrófilo e nucleófilo. Então vamos lá, seguindo, hein? Exemplo. Eu tenho X ligado em Y. Mesma coisa, hein? Ó, eu tenho X ligado em Y. O que vai acontecer? Eu vou ter X aqui, ó, mais Y aqui. Então, veja, a energia veio aqui, ó, quebrou, quebra, ó, quebra. Assimétrica, não é igual. O X ficou com os elétrons e o Y ficou sem elétron. Isso quer dizer que, então, então, olha o que isso aqui quer dizer. X é nucleófilo e Y é eletrófilo. Aí eu vou te falar por quê. Por que X é nucleófilo? Porque ele tem sobra de elétrons. E logo ele tem caráter negativo. Aí, quando você pensa no eletrófilo, ele tem falta de elétrons. Logo, ele tem caráter, se ele tem falta, ele vai ter caráter positivo.
Então, veja bem, a palavra nucleófilo, olha o que significa, gente. Núcleo, você vai lembrar de próton. Próton, você vai lembrar positivo. E a palavra fili, ou filis, ou filia, significa atração. Então, veja, eletrófilo, mesmo raciocínio. Você tem que lembrar que eletro é elétron, logo negativo, e o fílico significa atração. Então, o nucleófilo, ele tem excesso de carga negativa. E o eletrófilo tem falta de carga negativa. Antes que você me pergunte, se é que você já não me perguntou. Nucleófilo não tem que ser necessariamente um ânion, tá? Não tem que ser. O nucleófilo, ele é uma substância que ele tem atração por próton. Então, ela pode ser um ânion. Beleza. Pode ser um ânion? Pode. Mas pode ser um cara que tem par de elétron disponível, tá? O nucleófilo, ele não tem que ser um ânion formal, tá bom, gente? Ele pode ser uma substância que tem elétron sobrando. Entenderam aí? Vocês já estudaram a ligação covalente na aula da química, eu acho que é química 1? Já estudaram ligação covalente? Fala para mim. Sim ou não? Então eu não vou me ater a esses detalhes agora não. Vou voltar aqui para Alex tirar o print. Vou diminuir aqui, que eu pego as duas cisões ao mesmo tempo. Aí, ó. Então, ó, a ligação quebra assimetricamente, produzindo eletrófilo com carga positiva e nucleófilo, desculpa, eletrófilo com carga negativa e eletrófilo com carga positiva, preenchendo lá na tabela, na apostila, tá? Beleza, gente? Viu lá, gente, na apostila? Olha só, ele fala lá no item 1.2. Ocorre quando a ligação quebra assimetricamente, produzindo nucleófilo com carga negativa e eletrófilo com carga positiva. Só que esse negócio de carga, você tem que lembrar que é a carga da molécula, não é um íon, tá, gente? É uma estrutura com carga. Não é íon. Pode ser um íon, mas não é necessariamente um íon, tá? Aí eu vou esperar vocês estudarem a ligação covalente para eu explicar para vocês o que isso aí significa. Porque, por exemplo, lá na definição de radical livre, a, 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 a definição de radical livre está relacionada a um negócio chamado elétron desemparelhado. Só que vocês não estudaram isso ainda, né? Então eu não vou ficar me atendo a esses detalhes, não, tá? E aí, preenchendo os exemplos da apostila, podemos continuar, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Se alguém conseguiu já tirar os prints, põe no chat aqui, gente, porque aí adianta de eu tirar no final depois. Por favor, né? Se for possível. Então, muito bem. Vamos aos exemplos lá, tá? Olha lá, ó. Exemplo. Pelo menos alguns até dar o nosso tempo. Exemplos. Ó. E. Ai, meu Deus. Olha lá o primeiro. Ele pede para fazer as cisões mais prováveis das seguintes moléculas. Você vai ter cloro, metano em presença de luz. Então, ó, cloro, metano na presença de luz.
Então, olha só, isso aqui, vou até escrever, né, gente? Vocês não estão acostumados ainda, né? Isso aqui, ó, luz. Tá bom? O que vai acontecer aqui? As cisões, aí eu vou responder a Alexa agora, da pergunta que você me fez no começo da aula. As cisões, elas dependem da natureza da ligação. Então, veja só aqui no canto, aqui no canto. Quando eu tenho carbono ligado a hidrogênio, é uma coisa. Quando eu tenho carbono ligado a oxigênio, é outra. Se eu tiver carbono ligado a carbono, é outra. Se eu tiver carbono ligado a carbono em dupla, é outra. O que faz uma ligação ser mais estável do que a outra? A diferença de eletronegatividade. Beleza, Alexa? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais estável a ligação é. Então, dessas ligações que tem aí, a mais estável é carbono-oxigênio. Dá para ver? Todo mundo vendo ali, gente? Se eu tenho carbono e hidrogênio, carbono oxigênio, carbono carbono, carbono dupla carbono, a mais estável é carbono oxigênio. Por quê? Porque é a maior diferença de eletronegatividade. Então, para quebrar aquilo ali, você vai fazer mais força. Bem mais força. Sim ou não? Gente, conversa comigo aí, porque isso é importante. Eu quero saber se está tudo bem. Tá? Então, veja veja a situação, né? Voltando lá, por exemplo, você tem cloro na presença de luz. Muito bem. Como a ligação do cloro com o carbono, ela é muito eletronegativa, essa ligação, essa ruptura, ela vai tender a ser heterocíclica. Desculpa, heterolítica. Usei a palavra errada, tá? Heterolítica. Então veja bem, olha só. Como esse cara, ele é mais eletronegativo, vai tender que os elétrons fiquem com ele. Então ele vai ficar o quê? Ele vai ficar nucleófilo. Quando isso acontecer, esse carbono aqui vai estar, estará em falta ou déficit de elétrons. Isso significa que esse carbono aqui, ele é chamado de carbocátion. É o carbono de carga positiva. E ele vai ser o quê? Eletrófilo. Por que lá no exercício ele fala assim do mais possível? Ele fala do mais possível porque pode ser que essa reação seja homolítica. Entendeu? Como é que você vai saber disso? Você vai saber disso na hora que a questão falar, porque você não tem bola de cristal, ninguém vai te fazer perguntas profundas dessa maneira, ele vai te mostrar ou vai te avisar. Entendeu? Então não se preocupa com isso. Ou ele vai te falar o que está acontecendo, ou ele não vai te perguntar isso aí. Beleza, gente? Porque pode acontecer as duas coisas. Agora tem uma questão, que foi o que eu falei no início da resposta. Se a diferença de eletronegatividade é muito grande, a tendência da quebra formar uma estrutura assimétrica ela é maior. Beleza? Sim? Agora é só completar. Você tem clorometano na presença de luz e vai embora. Pois é, Ana. Foi por isso que eu. Não sei se foi você que me perguntou aquilo lá no começo da aula. Foi por isso que eu falei aquilo no começo da aula. Entendeu? Sabe por quê? Se aquela reação tivesse acontecido num anel, mudaria o que eu falei ali. Se aquela reação tivesse acontecido na presença de luz ultravioleta quente, já seria uma terceira coisa. Entendeu? É por isso que eu estou te falando. Aí no exercício fala assim: as cisões mais prováveis das moléculas. Você faça as duas cisões. Se uma pergunta dessa fosse no vestibular discursiva, coloca as duas quebras. Coloca a quebra
coloca a quebra homolítica, aqui heterolítica, desculpa, e coloca a quebra homolítica também. Ó. Peraí, deixa eu desenhar o CHT de jeito, que o CHT está muito feio. Aqui, ó. Passa as duas, beleza? Sobre a questão da quebra do catalisador ali, tudo bem, gente? Deu para entender? A desproporcionalidade e a possibilidade de acontecer os dois? Sim ou não? Eu queria que você não se preocupasse com isso, porque no decorrer do caminho a gente vai vendo o que vai acontecer, tá? A gente vai vendo o que vai acontecer. Isso aí não é o motivo de preocupação agora. O cloro é muito mais eletronegativo do que o carbono, né, Ana? O cloro ele está debaixo do flúor, né? E o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Por isso que o elétron fica com ele. Entendeu? Ou não? Sucesso. Então, gente, Paula, eu identifiquei que seria heterolítica por causa da diferença de eletronegatividade no aleto de alquila pequeno. Aí, Paula, é o que eu estou falando aqui com a Ana, né? Só para você me compreender e para todo mundo me compreender. A química orgânica ela não é tão linear assim. Existem coisas que dependem da análise. Se aquela cadeia fosse maior, se tivesse mais carbono, eu te diria homolítica direto. Entendeu? Só que como a cadeia é pequena, a possibilidade de heterolítica é maior do que a de homolítica. Visualizou? Mas aí o que eu estou te falando, para te acalmar, esse exemplo é um exemplo teórico. Ninguém vai te perguntar isso, tá? Paula, tudo bem aí? Ótimo. Amanda, fica um só. Ah, não, com o nucleófilo, fica um a mais, né? Vai ficar com dois. Na verdade, ó, agora você perguntou um negócio que não é assim, né? Imagina H2 ainda não. Imagina CH3OH. Tá? O que acontece aqui é o seguinte: você vai ter H e H. Aí aqui você tem um elétron, outro elétron, tá? Aí você tem o oxigênio aqui, ó, que tem lá os elétrons dele, tá vendo? Os elétrons dele. Quando esse negócio aí quebrar, você vai ter isso aqui, ó. Se for heterolítico. E aí a hidroxila vai ficar lá, ó, desse jeito, ó. Então, o elétron, vou desenhar de outra cor, ó. O elétron do carbono, ele está aqui na hidroxila. Tá vendo? Não ficou muito visível, não. Vou desenhar de vermelho, que é melhor. Vermelho todo mundo vê. Olha lá, ó. Viu? Viu, Paula? Aí o elétron fica com ele. Paula não, né? Amanda. Viu lá, Amanda? Sim? Então, queridos, vou encerrar, deu o nosso tempo. A gente continua depois, tá? Estamos apenas começando.